Vozes da Acapela. A voz da cultura, da literatura e das artes de Pedro Leopoldo. Ouça quem escreve, cria e transforma. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Que prazer ter vocês aqui hoje conosco. Estamos iniciando então o nosso podcast Vozes da Capela. O que é a Capela? Academia Pedro Leopoldense de Letras e Artes. E hoje nós vamos iniciar esse podcast que será transmitido uma vez por semana, quando G. Gonçalves e eu estaremos fazendo a apresentação. Então, eu gostaria de hoje estar apresentando para vocês a G. Gonçalves, conosco aqui nos estúdios. Obrigado, G. Que coisa boa estar aqui. E é interessante estar do lado de cá como entrevistadora, né? Como entrevistada, melhor dizendo. Eu que sempre entrevisto, então é uma experiência diferente, gostosa, ser entrevistada. É um pouco raro no meu caso, mas é muito bom. Obrigada a você pelo convite, Charles, que alegria. E a gente espera que esse projeto realmente, assim, ele seja um sucesso, que as pessoas participem conosco, que as pessoas se engajem no nosso projeto, que assistam o nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito e vai aprender muito com a gente, além de que nós também aprendemos quando você manda sugestão, quando você participa conosco. Maravilha! Então você fica ligado com a gente, porque nós vamos ter vários artistas, vários escritores, pessoas da comunidade, da sociedade de Pedro Leopoldo, que você vai ficar surpreendido da riqueza, da grandeza da cultura de Pedro Leopoldo. Então, G, quem é G. Gonçalves? Conta aí pra gente. Quem é G. Gonçalves? Eu costumo dizer que Papai do Céu é muito bom comigo, sabe? Ele me deu, assim, várias oportunidades e também vários talentos. Eu gosto de muita coisa, G. Gonçalves, mas o título maior que eu acho que eu tenho é G. Gonçalves, esposa do Ricardo Serafim, mãe de Gustavo, Arthur e Rafael, sogra de Juliana e vó do Levi. Eu acho que esse título para mim é o melhor. Então, eu sou casada há faço 42 anos agora nesse ano com o Ricardo Serafim. Tem 3 filhos, o Gustavo Serafim, que é o mais velho, e os gêmeos Arthur e Rafael. Tem uma nora linda, maravilhosa, que eu falo que é minha filha, e um neto também, o Levi. Sou uma pessoa muito apaixonada com as artes, amo de paixão, especialmente a música, o teatro, a dança, apesar de que na dança eu não me desenvolvi, mas acho maravilhoso esses movimentos, né, esses grupos, enfim, acho maravilhoso. E sou uma artista, acho que eu sou uma artista também na culinária, amo cozinhar, amo fazer coisas gostosas, receber pessoas. Profissionalmente, eu sou uma ex-assessora parlamentar de alguns deputados estaduais e um deputado federal, produtora de programas de televisão, de rádio, radialista. Tem algumas coisas aí que eu faço, cantora, né? Cantei durante muitos anos num grande coral na década de 90, 2000. E, enfim, esse coral é o Coral da Usiminas. Coral da Usiminas, de Belo Horizonte, era regido pelo maestro Otacílio Barreto. Eu estive com ele durante um bom tempo. Após o falecimento, nós tivemos o maestro Elcio Rodrigues, um coral extraordinário. É um coral assim que foi muito conhecido, né, G? Vocês viajavam muito, né? Viajavam para tudo quanto é lugar. Sim, na verdade era um coral totalmente apoiado, né, pela Usiminas, era um coral que levava o nome e era totalmente patrocinado por essa empresa. Então eu costumo dizer assim, que a gente não tinha gasto nenhum, né? Então a gente viajou, então a gente participava, existem algumas categorias, né? Pode ser apresentações, pode ser concurso, umas outras categorias que eu me esqueci agora, mas enfim, e a gente participava, viajava muito, tanto no Brasil como no exterior, e tem tanta história bonita, tanta história bonita. Então você viajou esse Brasil todo cantando. Sim. E no exterior, quais países você esteve? Eu estive em Cuba, tive o privilégio de ir a Cuba, lá nós ficamos por 15 dias num concurso internacional, com coros de vários países. Mais ou menos que época que foi que você esteve isso Cuba? deve ter sido 97. Então era o Fidelzão que estava lá Fidel ainda. Castro era o presidente. E assim,
A gente viu muita coisa. Nós chegamos em Havana, mas nós ficamos mesmo em Santiago de Cuba. O concurso todo foi lá. Então tinha corais do Japão, ali daquela região do Caribe, coral americano, de várias partes do mundo. E nós, naquela época, tivemos o Coral da Uzi Minas, e eram várias categorias, e nós ganhamos na categoria folclore, foi maravilhoso. E estivemos em Cuba, estivemos também na Itália, Uhum. também Na participando mesma época? Não, talvez tenha diferença de 1 ano, 2 anos. Uhum. Também participamos de um concurso internacional, da mesma forma, com vários coros de vários países, Uhum. e foi uma experiência Na Venezuela também, extraordinária. né? Na Venezuela também estivemos, e na Venezuela teve uma história interessante. Nós fomos cantar numa universidade, e quando nós chegamos, a gente viu um quadro com uma foto de um coral, bem assim, destaque, no lugar de destaque, e a gente quis saber, né, que coral era aquele, como é que era a história. Era um coral daquela faculdade, e a gente estava quase voltando para o Brasil, e aquele coral, voltando numa viagem de avião, o avião caiu e morreram todos, uma coisa muito... E a gente ficou assim, Uhum. naquele pesar, né, mas enfim... Aqui no Brasil, participamos em vários lugares. Tive o privilégio de cantar naquele teatro maravilhoso do Maranhão, se não me engano, Arthur Azevedo, um teatro espetacular. Lá também nós ganhamos. Enfim, era um coral realmente muito bom, e um coral que, se tivesse continuado, um coral brilhante, muito, muito prestigiado e ganhador de vários prêmios. Foi um período excelente da minha vida. Poxa, que legal. Foi durante quanto tempo, mais ou menos, que você ficou no coral? Eu devo ter ficado uns 10 anos ou O quê? mais. Sério? Muito tempo. Então foi muito tempo, Gê. Eu era solista do coral, primeira solista, apesar de ter essa voz grave para falar, mas eu sou soprano, soprano que alcança as notas muito altas, muito agudas, né? E eu lembro de uma vez, o maestro Tarcílio Barreto, que era o nosso maestro, ele falou: Gê, você vai estudar, vai lá para a escola do maestro Manhane e vai fazer aula. E eu lembro que eu cheguei, e assistente do maestro me recebeu, e eu falei: olha, vim porque eu preciso estudar, e o maestro Tarcílio Barreto me indicou a escola, e eu sou soprano. Eu lembro que ela falou assim: mas essa coisa de classificação de voz é muito relativo, mas vamos fazer o teste. Quer dizer, ela não acreditou, né, com essa voz falada. Aí nós fomos, né, e foi subir as notas, né, ela foi tocando, aí de repente ela, enfim, fiz as notas, ela falou: você realmente é soprano. Então, assim, foi um período maravilhoso. Foi um período que eu aprendi muito. Eu aprendi a conhecer a minha voz cantada, a minha voz falada. Me trouxe muito conhecimento de mim mesma, como gente, nos relacionamentos, né? Na forma de relacionar com as pessoas. Foi um período muito bom, muito maravilhoso, que eu tenho saudade, porque eu gosto demais de cantar. Ô, Gê, mas me conta aí, como é que foi a introdução, como é que você iniciou no coral da Uzi Minas? Porque a Uzi Minas, se eu não estou enganado, tem um escritório aqui na Pampulha, não sei se ainda tem, né? Tinha um Muito grande, escritório, um prédio ali muito grande. a sede Mas a ali. empresa mesmo fica ali na região Ipatinga. de Ipatinga, né? Isso. Então, fica em Ipatinga. Como é que foi essa entrada para o coral? Você morava lá na região de Ipatinga? Me conta Não. aí, como é que foi? Na verdade, eu não comecei essa minha descoberta, porque foi uma descoberta de mim mesma, no coral da Uzi Minas. Na verdade, eu recebi um convite para ir cantar no coração, para fazer um teste no coral da Fundação Mendes Pimentel, em Belo Horizonte, né? E na época o Tarcílio Barreto também era o maestro. Eu tinha um amigo, Elvésio, que ele, não o Elvésio aqui de Pedro Leopoldo, um Elvésio de Contagem, que me convidou: Gê, tá precisando de soprano. E eu fui fazer o teste e fui aprovada, né? E comecei a cantar no coral da Fundação Mendes Pimentel, o coral da FUMP. E logo depois, não lembro quanto tempo eu estava naquele coral, o Tarcílio Barreto recebeu um convite para dirigir o coral da Uzi Minas. Entendi. E assim, ele convidou algumas pessoas, ele abriu vaga para teste, para a população e para pessoas, mas ele já convidou algumas pessoas do coral da FUMP, e eu fui uma delas. Então, daí eu fui para
para o coral da Uzi Minas. Nunca fui funcionária, a maioria dos coralistas eram funcionários ou aposentados, né, Uhum. da Uzi Minas, tinha algumas pessoas da comunidade e eu era uma delas. E você lembra quantas pessoas tinham no coral? Ah, devia ter umas 30, 40 pessoas. Nossa, era Era um um coral coral grande. grande. É, era um E coral viajava essa grande. turma toda, pelo Toda. Brasil todo, o Sim. exterior, tudo por conta Sim. da Uzi Minas. Tudo por conta da Que Uzi legal, Minas. hein? A Uzi Minas sempre acreditou e apostou muito na cultura, na valorização do homem através da cultura. Então, sempre apoiou mesmo. E naquele tempo, Gê, já não tinha tantas leis de incentivo à cultura como hoje. Eu acho que a Lei Rouanet mesmo, ela começa na década de 90 com Collor, não foi? É, Então, eles faziam isso assim por acreditar mesmo na arte, ou você sabe se eles tinham algum subsídio, alguma ajuda do governo, alguma coisa desse sentido? não, eu acredito que, na verdade, o interesse era divulgar a arte, divulgar o nome da empresa, divulgar a empresa através da arte. Acho que Que eu coisa achava linda, uma né? visão assim extraordinária. E eles tinham muito uma parceria com os japoneses. Eu lembro que nós já fizemos concerto para apresentação para empresários japoneses que vieram ao Brasil. Então, assim, era a intenção realmente de publicar a empresa, né, o nome da Uzi Minas através da arte. E não apoiava não só o coral, mas tinham outras iniciativas de apoio à cultura. Era uma empresa que tinha essa visão muito grande de apoiar a cultura. E era um apoio forte, né? Porque imagina, pagar passagem de avião. Porque vocês viajavam de avião, né? Ninguém vai para o Sim, exterior sim. de navio, porque só o tempo vai gastar para chegar lá, né? Então, não compensa. Então, vocês foram para o exterior, vários países, viajaram em vários lugares no Brasil, e não era um investimento pequeno, Sim, né? não, com Era um certeza. investimento grande. Então, fica aí a dica para as empresas de Pedro Leopoldo, cidades circunvizinhas, né? Incentivar na cultura. Fale conosco, fale através do nosso Instagram. Nós vamos colocar aqui o nosso Instagram ali no chatzinho. Conversa com a gente, nós temos muita coisa para oferecer. Hoje, me fala uma coisa, concernente a essas viagens, né? Então, quer dizer que o Ricardo sempre foi um incentivador, seu marido, Sim, Ricardo Serafim, sempre foi um incentivador, que inclusive até hoje ele é um grande incentivador da cultura. O Ricardo tem contribuído assim de uma forma gigantesca, né, com a cultura de Pedro Leopoldo, né? Mas me fala uma coisa, além de você, quem mais ali na sua família nuclear, né, Ricardo, e os filhos, desenvolveram também essa parte artística? bom, na verdade é um enigma, é uma pergunta que eu mesma me faço, sabe? Uhum, Porque eu sou adotiva, né? uhum, Os meus pais me adotaram, eu era ainda criança, bem, na verdade tinha 1 ano e meio, minha mãe conta isso, contava, né? uhum. Eu tinha 1 ano e meio e ela me adotou. Na verdade, elas eram irmãs, quem me gerou e quem me criou, sabe? Mas eu não sei as pessoas da minha família gostam de música, gostam de alguns movimentos culturais, mas eu não sei de ninguém, assim, que realmente tenha desenvolvido essa coisa, assim, tão próxima da arte, da cultura, enfim, como eu. Uhum. Sabe? Então, uma coisa que surgiu, eu sempre, quando eu era jovem, eu tenho um sonho ainda, né, de fazer um show com aquele microfone antigo, de não sei, eu acho Hum, maravilhoso. E eu pensei em fazer música, mas depois não deu muito certo. A minha família era uma família muito simples, de uhum, recursos uhum. financeiros, né, escassos, então eu não tive condição de fazer, né? Mas de onde vem eu não sei. Eu Uhum. sei que eu sou realmente muito apaixonada. E encontrei a pessoa que me deu esse suporte também, que foi meu marido. Porque, assim, não pensem que quando eu viajava tanto assim, às vezes ficava 15, 20 dias fora de casa, eu era solteira. Não, eu já era casada E já tinha filhos, e já tinha olha filhos. aí. Né? Uhum, Os meus filhos, entre eles, tem uma diferença de menos de 4 anos. uhum, Quando os gêmeos nasceram, o Gustavo, que é o meu mais velho, não tinha 4 anos ainda. Então, eles hum. eram pequenos. Mas meu marido sempre acreditava, ele dizia: olha, aproveite, vá fazer o que você gosta. Então, assim, é uma coisa interessante de ver, Sim, sabe? E sim. numa época que, por exemplo, minha mãe, se dependesse só dela, talvez eu não teria feito. Uhum, Ela achava isso um absurdo, uma mulher casada? Tinha isso, né? Se uma mulher uhum. casada vai sair, deixar os filhos em casa? Mas meu marido sempre me apoiou.
Mas, além de você, seus filhos, tem alguns dos filhos que estão envolvidos também com alguma arte? A minha casa sempre foi uma casa muito musical, Uhum. né? Meu marido, a gente costuma dizer que meu marido não pode cantar, só falar. Mas ele fala muito bem, Aham. dá palestras, é uma pessoa que, né, se comunica muito bem. Mas os filhos, então, sempre teve muita música em casa. Uhum. E os filhos acabaram também herdando a paixão pela música. Meu filho mais velho, que é o Gustavo Serafim, ele toca, Uhum. O que que ele toca? ele toca guitarra, Uhum. violão, Guitarrista, e violão. é um excelente instrumentista, apaixonado. A gente costuma, outro dia a gente estava falando sobre isso, e ele falando como ele se dá, né, como ele se doa no momento de uma Uhum. apresentação, enfim, e é apaixonado. Ele foi autodidata durante muito tempo. Uhum. Sabe? Quando nós viemos para Pedro Leopoldo, nós compramos para ele, até então ele tocava violão só, nós compramos uma guitarra para ele. Ele tinha quantos anos? Quando nós viemos aqui, acho que ele tinha 16 anos. Uhum. E aí ele conheceu o Rangel, Uhum. aí que ele foi fazer aula de guitarra com o Rangel. Então tem o Gustavo, que toca, canta, tem o meu filho, aí tem os gêmeos, né? Arthur e Rafael Serafim. O Arthur tem uma voz lindíssima, canta, Uhum. né? E Rafael toca bateria. Então a Uhum. música sempre esteve muito presente nas nossas vidas, né? Arthur também é um apaixonado por corais. Teve um período que ele foi comigo também para o coral da Uzi Minas. Então, os três. Pequenininho? Menino? Não, já Já estava rapazinho, grandinho né? Já já. rapazinho, porque É tinha assim porque uma foram questão 10 anos. tinha uma questão de voz, de Uhum. idade, né? Ele era Então, adolescente já? Será? já devia ter uns 15, 16 anos, Uhum. talvez isso, ou um pouco menos, enfim. Uhum. Mas você cantou também em corais de igreja, né? Uhum. Coral da igreja. Então, assim, a turma em casa sempre puxou essa E o veia. Gustavo, ele toca onde? Bom, Igreja também? sim, sim, Ah, sim. ele toca, sempre tocou. As igrejas fazem muitos músicos, Sim, né, Gê? eu acho que é uma coisa extraordinária, né? Uhum. A gente vê esses programas de televisão, de música, Uhum. enfim. E a gente percebe, quando tinha aquele programa do Raul Gil, não sei se tem ainda, eu não sei, mas eu lembro uma época que eu assistia, você percebe que a maioria do pessoal que ganhava aquilo ali era evangélico, tinha uma De alguma veia, tinha alguma igreja, coisa a né? ver, ou Uhum. foi. Eu acho que a igreja dá uma base muito grande para formar tanto pessoas que se comunicam, né, a fala, Uhum. como também para a música. Eu acho que é um grande celeiro as igrejas Eu evangélicas. estava falando outro dia com os jovens, né, que se eles pararem para perceber a riqueza que tem no desenvolvimento de uma igreja, que a pessoa não aprende só arte, né? Além de, Uhum. de aprender arte, né? Teatro, que faz teatro, né? Sim, Música, mas tem outras coisas, como, por exemplo, promover eventos, sim, administrar, sim. empreendedorismo, né? Vou dar um exemplo que é o ano retrasado, eu acho que foi o ano retrasado ou o ano passado, não me lembro, mas uma igreja convidou a nossa igreja para fazer um acampamento com eles. Era mês de janeiro, seria mês de fevereiro. Uhum. E alguns meninos não iam ter dinheiro para pagar, porque geralmente a gente faz um planejamento, o pessoal vai juntando, ou vai Uhum. pagando aos pouquinhos, né? Aí eu fiz uma proposta. Vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês um hambúrguer americano, um hambúrguer que eu aprendi com o pastor Gary Haynes, que eu conheci ele há muitos anos e ele me ensinou a fazer esse hambúrguer, e aí nós vamos vender esse hambúrguer para arrecadar o dinheiro. Vocês topam? Top. Então, o dia que a gente marcou para fazer os hambúrgueres, foram 2 finais de semana, e nós vendemos mais de 100 hambúrgueres. Só que eu não só os ensinei a fazer o hambúrguer, colocaram touca, Uhum. luva, Aham. na mesa, fabricando, mas antes disso, nós fizemos uma palestra. Então, o líder de jovens deu uma palestra para eles, como eles iam empreender, como eles iam fazer o cálculo matemático para ter ali o lucro, né? Aí, conclusão, tinha uns 2 ou 3 que não tinham dinheiro para pagar, nós conseguimos pagar tanto para esses 2 ou 3, que eu não me lembro direito o número, se eram 2 ou 3, sei que os outros foram subsidiados, Uhum. né? Deu para fazer um rateio, porque nós conseguimos arrecadar de lucro mais de R$ 1.200. Puxa vida, hein? Então, ou seja, existe uma riqueza muito grande, né, na igreja, porque além dela ensinar sobre a vida espiritual, ela ensina também didática, porque as Sim, pessoas aprendem a ensinar, sim. ela ensina oratória, porque as pessoas
aprendem a falar em Sim. público, Esse né? desenvolvimento não só da fala, mas da postura corporal, né? É interessantíssimo. Você falando sobre isso, eu vou pensando aqui do que as igrejas estão promovendo. Tem igrejas que já têm os cultos específicos em inglês, uma vez por mês, alguma coisa assim. Alguns em Libras, né? Né? Libras, eu participo de uma igreja onde existe um ministério de surdos ali, tanto tem é chamada a comunidade surda para ser integrada, como também existe um treinamento para pessoas que queiram aprender a linguagem de sinais. Então, assim, realmente eu acho que essa visão de, como o pastor fala, de dentro para fora e de fora para dentro é extraordinária, né? Sim. E isso prepara realmente líderes em vários Em segmentos. vários segmentos. É uma coisa assim maravilhosa. Ele é muito lindo, né? Sim, Aprende a organizar, aprende a administrar, aprende a se a expressar, produzir. aprende a produzir, aprende a fazer música Sim. e daí sucessivamente, né? São muitas coisas boas. Mas voltando aí para G Gonçalves. Ô G, me diz uma coisa, concernente à sua atuação como radialista, porque já tem muitos anos que você tem feito programas de rádio, Sim. né? E conta pra gente aí, quando é que você começou na rádio? Qual que é o programa que você tem atualmente na rádio? Qual Sim. rádio que é? Qual horário? Fala pra gente aí um pouquinho sobre isso também, porque isso também é arte. Com certeza. É interessante que eu comecei na rádio aí, a igreja influenciando. Uhum. Eu comecei na rádio por conta da igreja. Qual rádio que era na época? Era que você uma começou? rádio comunitária Uhum, no bairro Eldorado, em Contagem. uhum, Era uma rádio pequenininha. E a igreja que eu pertencia era uma igreja batista. uhum. Tinha uma pessoa, a esposa do pastor, tinha um programa de rádio e eu trabalhava com crianças na igreja. E aí ela me convidou um dia para ir lá assistir, né? O programa era ao vivo e lá ver como que era feito. E lá fui eu, né? Quando ela terminou o programa, ela falou: "Você agora que vai assumir". Olha que legal. Você tinha quantos anos nessa época? Não, nessa época eu acho que eu já era casada. Uhum. Então, mas devia ter 20 e poucos anos. Casava-se muito cedo naquela época, Uhum. né? E daí eu comecei ali naquela rádio pequenininha com um programa infantil. Eu sempre fui muito boa para essa interpretação, para contar história, para fazer o personagem. Naquela época era muito bom. E daí, em seguida, surgiu uma rádio comunitária também, mais organizada. Era um empresário na cidade e ele montou uma rádio, ficou sabendo de mim, me convidou. Eu acabei dirigindo essa rádio, a Rádio Linha do Tempo. Aí já era uma Uhum. estrutura muito mais organizada. Uhum. E comecei a fazer programas de rádio até que eu vim a trabalhar com alguns políticos. Então eu comecei a produzir programas para um público, né? Um público mais velho, né? Um programa de entrevista e de repente eu me vi também ali já no microfone fazendo mas o começo de tudo, dessa coisa de radialista, foi um programa infantil, era o Momento Criança, aí depois ganhou toda uma produção, Lúcio Monteiro fez toda uma produção do programa, era maravilhoso. Uhum. Mas aí hoje, já há muitos anos, eu deixei de ser a tia G do Uhum. rádio e Uhum. passei a ser a G Gonçalves. Mas interessante que essa coisa de programa infantil, na época não tinha muitos Uhum. no segmento evangélico, né? Não tinha muitas pessoas, ou não tinha ainda ninguém. Eu tenho a impressão que se eu não fui aquela que desbravou esse caminho, talvez tenha sido uma das primeiras, né? Na Uhum. comunicação infantil para um público evangélico no rádio. Mas depois disso você foi para outras rádios, né? Sim, Você foi para rádio profissional também. sim. Teve um período que eu fiz um programa infantil ainda, na 107 FM, eu fazia os Uhum. domingos pela manhã. Uhum. Eu trabalhei um A período, 107 existe até hoje. acho que existe até hoje. Como é que ela chama a rádio 107? Acho que é 107 mesmo. só não? 107, Acho que é né? 107 FM, né? E a rádio da Universal? Você teve também, né? Algum programa? Você fez Sim. alguma coisa? Na Acho que é verdade, Rádio Cidade. era um conglomerado, né? Uhum. Eu sei que tinha a Rádio Atalaia, essa Rádio Cidade, e tinha mais um. Eram 3 emissoras ali. Elas acho que existe até hoje ali na estação no bairro Camargo. Ficava em Uhum. frente à estação do metrô ali no bairro Eu tenho a Camargo. impressão que nós somos contemporâneos nessa época. Eu tinha um programa ali na Rádio Cidade
Era às 15 horas, todos os dias, às 15 horas. Ali eu fiz um programa infantil, Uhum. né? Eu lembro que Lincoln Portela me levou para a rádio. Pois é, ele tinha o programa do Lincoln Portela, tinha do Jonas Neves, o Márcio Valadão. Eu sei que eu acho que o meu programa acontecia depois do programa do Jonas Neves. O meu era às 15 horas. Pois é, eu não me lembro exatamente. Eu sei que eu fazia esse programa, era à tarde também, no período da tarde. E eu comecei fazendo um programa infantil e logo depois eu comecei a produzir também programas de rádio, para o Lincoln, para outras pessoas que tinham um programa ali. Então, foi um período bacana. E aí, quando eu vim para Pedro Leopoldo, aí eu comecei a fazer um programa diário aqui, voltado para o público feminino. Era Momento Mulher, era todos os dias, de segunda a sexta. E fiquei durante um bom período fazendo esse programa aqui em Pedro Leopoldo. Deu um prazo, né? Teve um intervalo e voltei agora de novo. Tem 3 anos que eu estou novamente, né? É o mesmo programa. Agora chama Seja Leve. Mais ou menos com a mesma proposta. É o mesmo que eu já fui 2 vezes lá, Você né? já foi, exatamente. Um programa de informação, orientação, entretenimento. Eu acho que essa coisa de levar a informação para o público é extraordinário você poder, eu acho, de fazer a ponte entre o profissional, entre a formação e o público, que às vezes tem pessoas que às vezes não têm acesso àquela informação, não têm acesso em como tirar aquela dúvida. Então eu acho que essa ponte é extraordinária. Então Seja Leve hoje, ele toda quarta-feira de 2 às 3 da tarde, 14 às 15 horas, e assim, eu sempre fui muito apaixonada por isso também, de levar a informação. Então passamos por várias fases, né? Quando o programa era diário, eu tinha entrevistados, eu trouxe já o Antônio Roberto, que ele inclusive depois virou deputado federal e faleceu há um tempo. Ele faleceu? Faleceu. Eu sei quem que é. Ele esteve aqui várias vezes comigo. Eu trouxe um médico, não vou me lembrar o nome dele. Ele fez várias cirurgias. Ele é um médico que faz cirurgias bariátricas, foi um dos primeiros a fazer cirurgia bariátrica em Minas. Inclusive, ele tem muitos pacientes de Pedro Leopoldo. E eu trouxe aqui à rádio. Eu lembro de uma senhora que foi lá na porta da rádio para ver se era verdade, se realmente ele estava ali. Então, assim, tem tanta coisa bacana, tanta coisa boa. Então, eu acho que essa coisa de comunicar sempre me apaixonou muito. Eu sempre gostei muito, quer seja cantando, quer seja falando para as pessoas. Então, o rádio, também produzi televisão, né, para alguns políticos com os quais eu trabalhei, que eu também fui assessora parlamentar na Assembleia durante muitos anos. Então, eu produzi também televisão. E isso permite também você conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer gente. E eu acho isso apaixonante. Agora me conta aí, quando a senhora foi lá, essa senhora esteve lá na porta da rádio para ver se era verdade. E aí, como é que foi? Ela viu o médico lá? Deve que ela tinha assim, uma admiração por ele, né? Ela foi paciente dele. Olha que legal. Como é que é o nome do médico? Gente, eu não consigo. Enfim, eu convidei porque a nossa ligação, a minha ligação com esse médico, vinha da televisão, que eu produzi durante muitos anos, programas de televisão, e também era um programa de entrevista, então eu tinha contato com muitas pessoas. E quais eram os programas de televisão que você chegou de produzir? Para a Rede Minas, programa do Lincoln Portela, 30 minutos. Já participei do programa dele. Já? Já. A gente deve ter se encontrado, então. A gente já se encontrou em alguns lugares por aí, viu? Olha só. Produzi por muito tempo o programa 30 Minutos do Lincoln Portela. E na Record eu produzi para o Gilberto, primeiro para o George Hilton. Eu não me lembro eu não me lembro o nome do programa. Para o Gilberto Abramo, para o George Hilton e para o Gilberto Abramo. Né? E com isso, eu tinha contato com muitas pessoas e eu convidei esse médico para estar comigo no rádio. Quando eu vim para Pedro Leopoldo, continuei tendo contato com essas pessoas, continuei falando. Então, eu trouxe ele para o meu programa de rádio. Então, eu lembro assim que alguém bateu no portão e as meninas abriram o portão e ela falou para ver se era verdade. Se realmente ele estava. Você sabe o que me fez lembrar? Essa história me fez lembrar uma história muito engraçada com o Tim Maia, que dizem que o Tim Maia não gostava de
cumprir os compromissos dele, né? Ah, E aí teve um camarada que chamou ele para um programa de rádio. Ele não foi, como sempre. Disse que o único que ele não furava era com o Jô Soares. ah. Aí disse que ele não foi, não compareceu. E aí esse camarada, ele imita, esqueci o nome dele, ele é imitador. Ele falou, quer saber do negócio? Eu vou ser o Tim Maia aqui hoje. Aí ele foi e fez a voz do Tim Maia, né? Você conhece essa história? Não Aí ele conheço. fez a voz do Tim Maia, tá, que jeitão, aí falando. Aí ele mesmo, entrevistando ele mesmo. Só Sim. que ele, como. Rádio não tinha como imagem, ver, não, né? Aí ele fez a entrevista toda, né? E tal, porque já tinha feito a propaganda. Aí, depois que passou o programa e tal, o pessoal da rádio falou com ele assim: olha, o advogado Tim Maia tá na ligação. Aí ele pensou, nossa, tô lascado. Aí ele pegou o telefone, sim, tudo bem? Pois não. Aí o advogado virou para ele e falou assim: rapaz, o Tim Maia ouviu o programa, amor, queria saber, ele tá querendo saber se você não pode representar em alguns programas. Então acabou se dando bem. Acabou se dando bem. Nesse Ele é caso. famoso, esse cara, eu esqueci o nome dele, mas tem essa história aí. Se alguém pesquisar no YouTube, vai achar essa história. É interessante, né, que ele teve coragem, né? Teve coragem. Muitas das vezes a gente E precisa, acabou se dando bem. muitas das vezes a gente precisa ter coragem. Muitas coisas as pessoas falam, mas que bacana. Marcelo Girundi, o nome do médico. Marcelo. Doutor Marcelo Girundi. Aham. Então, ele era famoso, eu acredito Uhum. que, eu não sei se ele já aposentou, enfim, mas a mulher bateu na porta da rádio para Pra ver se era saber, mesmo. para ver se era Se ele não era um mesmo. imitador, Se né? ou se ele estava ao telefone, No alguma coisa telefone. assim. Aham. Não, ele estava lá pessoalmente. Então, assim, Aham. tem tanta história bacana. Você já fez programa assim, por telefone? Já, Eu também. já. Não deu tempo de chegar, o trânsito empacou. Aí, tipo, né? Eu já fiz assim, inclusive com pessoas fora do estado. Aham. Do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu fiz o meu próprio programa assim uma vez. Não é? Não deu tempo de chegar. Eu acho assim, eu gosto muito do ao vivo. Do ao Uhum. vivo e olho no olho, Uhum. né? Mas é interessante. E a tecnologia, eu falo que a pandemia nos trouxe muitos prejuízos, muitas perdas. Mas tem uma coisa que eu acho que ela favoreceu muito, que foi essa coisa da internet. A praticidade, A praticidade. Então, a internet aproximou muito as pessoas. Eu, por exemplo, no período da pandemia, como a gente ficava só em casa, e nós em casa fizemos realmente aquela, como é o nome? De ficar preso lá, não sair, não ter contato, nós fizemos, né? Uhum. né, aquilo, e então a gente ficava muito sozinho, e minha mãe ainda era viva, ela era Uhum. já idosa, a gente tinha aquela preocupação, e eu fiz muitas Lockdown? lives. Não, não é Lockdown? lockdown, é outro nome, é que ficava Uhum. em casa e não Uhum. saía, não tinha contato. Uhum. E eu fiz muitas lives. E eu Uhum. lembro que eu desenvolvi um projeto, eu fiz um projeto de lives de 1 mês, Uhum. mulheres pelo mundo, mulheres que inspiram pelo mundo. Peguei brasileiras que foram para outros países a trabalho e como que elas viviam lá. Aí eu falei com uma nascida de Pedro Leopoldo, que é de uma família grande de Pedro Leopoldo, ela estava na França, uma outra que eu conheci, ela mora na Holanda, aí 2 amigas, uma nos Estados Unidos e uma em Portugal. Uhum. As mulheres para contar. Então, assim, imagina a gente fazendo ao vivo. Imagina. Então, eu acho que a internet, ela aproxima muitas pessoas. Uma coisa que nós não tínhamos. Quando eu comecei no rádio, até a falar com alguém ao telefone, colocar no ar, era Uhum. uma ginástica. Uhum. E Uhum. hoje, assim, a internet nos aproximou. Então, eu Dava já fiz. microfonia, porque às vezes a pessoa que queria ouvir também no rádio. Baixa o volume! Tinha que abaixar Baixa o volume, mandar, por favor. abaixa o volume A gente aí. tá falava, dando- exatamente. A gente falava com a pessoa, baixa o volume do seu rádio, você está perto do seu rádio, você pode ficar mais distante? Era. E hoje não, hoje você tem um acesso, né? Uhum. E muitas emissoras de rádio, inclusive, já estão também com imagem, né? Uhum. A pessoa, não só, você pode ouvir a pessoa pelo rádio, como você pode ver, né, a pessoa, ver o programa ali na internet, o negócio tá bacana, de quando a gente começou. Então, você sabe bem dessa história, o começo de tudo, gente, era um negócio bem, assim, bem arcaico, com muitas dificuldades, e hoje a gente está, assim, num mundo maravilhoso, né, da comunicação, né? Sim, sim. Ô, Gê, o que você espera da Acapela, da academia,
Pedro Leopoldense de Letras e Artes. Você tem sido uma grande apoiadora, juntamente com o Ricardo Serafim, seu marido, os demais que estão compondo a diretoria e também os associados, né? Mas conta pra gente aí o que você está esperando, quais são as suas expectativas. É interessante, quando eu vim para Pedro Leopoldo, quando nós mudamos aqui para a cidade, eu fiquei assim encantada de ver quantos talentos existem na nossa cidade, quantos artistas, quantos atletas, quantas pessoas, tanto de expressão grande, né? Ex-jogadores. E quando eu cheguei na cidade, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Gleison Túlio. Uhum. E aí fui ver, ele tinha daqui a pouco ele teve uma música de abertura da novela da Globo, e eu comecei a ver pessoas grandes, aí você vai vendo, e eu fiquei encantada de ver isso, né? E muito latente essa coisa da arte aqui na nossa cidade, muitos artistas. Sim, muitos. E que às vezes as muitos. pessoas não conhecem, né? Exatamente. E eu fiquei assim, quando eu cheguei na cidade, eu não sei se você já tinha contato aqui nessa época, tinha um coral de uma empresa aqui também da cidade, e era um coral meio que cênico, e era bacana, e eles se Não apresentavam. conheci. Então, assim, eu fiquei muito apaixonada. E aí você vai começando a observar, e, alguns têm apoio, outros não, aquela fala sua aí a respeito, a chamada que você fez para os empresários, falando do Coral da Uzi Minas, né, enfim, e a gente percebe que tem muita gente boa. Alguém falou aqui sobre, meu marido foi inclusive no lançamento de um livro escrito por crianças agora, recentemente, aí eles até autografaram um livro pro meu neto, eu achei a coisa mais linda. Então assim, a gente vê que Pedro Leopoldo é um celeiro, é uma Sim. cidade rica de artistas, de expressões culturais, de grandes artistas. Tem Hernani Alves, que é cineasta, Exato. escritor de 3 livros muito bons. Eu li os 3 livros do Hernani, alto nível. E ele é cineasta, já fez, né, alguns filmes, acho que foram uns 16, me parece. A Luciene Lemos, que é né, uma graça, a uma Luciene voz maravilhosa. E não canta só muito cantora, bem, né? Artista Ela é uma também, já artista fez novela completa, na Globo, né? Tem muita gente boa, muita gente boa. Então, e a gente percebe que às vezes é muito difícil, tem coisas que, por exemplo, eu sei que para o poder público ele liberar verba demanda muita coisa, e também assim para os projetos é preciso ter um apoio. Hoje nós temos mais leis de incentivo, como você me falou, mas ainda assim, para você captar recursos é muito complicado. Sim. E não estou falando só de recursos, só de dinheiro, mas estou falando de espaço para esses artistas. E eu acho que a capela vem com esse propósito, de ser o porta-voz, de ser espaço aberto, lugar comum, lugar de divulgação. Né, desses grandes artistas, desses projetos maravilhosos que existem na nossa cidade. Então eu fico muito feliz, sabe, de ver que de uma ideia sua, né, e com o apoio de tantas pessoas, de repente a gente está vendo algo nascer que pode frutificar de forma grande, pode virar uma árvore grandona. Sim. Né? Eu vejo assim que é uma oportunidade, né, de as pessoas, dos artistas, um lugar comum para os artistas apresentarem o seu trabalho, e isso ser a porta, né, de grandes projetos que podem acontecer. Possivelmente muitos que estão nos assistindo te conhecem e não sabem da riqueza que tem de cultura da G. Radialista, cantora, né? Cantou na Uzi Minas, viajou o Brasil, viajou em outros países, tem uma bagagem cultural riquíssima e é uma pessoa de Pedro Leopoldo, né? Como os demais, né? O próprio Cláudio Serafim, que é primo do Ricardo, né? A Ilse. Nossa, gente, o professor Luísio, que mora em Belo Horizonte, mas tem um amor só tão mora, grande, né, em Belo Horizonte, mas eu considero a Luísio como um Pedro Leopoldense, escritor, professor. Gente, mas é muita riqueza. O Ângelo Issa, mas o Márcio Eusébio, né, nas artes plásticas, eu sei que tem mais gente por aí, né, das artes plásticas, mas pelo menos os dois que eu conheço, o ateliê riquíssimo de cultura,
tanto do Ângelo Issa como também do Márcio Eusébio, né? Quem ainda não foi, visite lá o ateliê do Márcio Eusébio na Rua Esporte. Do lado ali daquela oficina que tem de eletrônica, tem o ateliê do Márcio. Gente, é uma coisa linda, maravilhosa. Sim. Então, a gente precisa divulgar isso Sim. precisa ser conhecido. Sim. E precisamos também de um apoio tanto das empresas, um apoio privado, de empresas privadas, como também apoio de outras instituições e até mesmo do poder público, de poder ampliar mais, né, essa cultura, ter um espaço que possa ser exposto essas obras de artes, literatura, né, escritores maravilhosos que nós Sim. temos. Né? Então, eu acho que a Capela vem com essa proposta, exatamente de reunir todos esses artistas, todos esses grandes talentos de dos mais diversos segmentos. Uhum. A Capela não está, não tem uma bandeira, uma placa só que só atores, só atrizes, ou só cantores, ou só escritores, não. Cabe todo mundo. Todo mundo. Cabe todo mundo. E o que eu vejo, assim, que a Capela quer também com isso contar a história da cidade. Exatamente. Né? Mostrar para pessoas que não conhecem, isso nós estamos falando em nível local, mas isso vai se expandir, né? Então mostrar a riqueza que é Pedro Leopoldo. E uma riqueza mesmo, né? Não é? Para fazer jus aqui, por exemplo, nós temos alguns integrantes já, que são associados na Capela, de destaque na cidade, e que para mim é uma honra tê-los aqui. Por exemplo, o Vanderlei Dias. Sim. É Vanderlei Dias mesmo, né? Sim. O sobrenome dele, né? Sim. Vanderlei Dias. Gente, aquele homem é um artista maravilhoso. Eu fui assistir a peça dele lá na Igreja Católica do bairro Teotônio Batista. Né? Não só ele, mas o Daniel também. Né? Tava lá o Daniel e o Vanderlei apresentando. Você precisa de ver que peça maravilhosa. Eles fizeram ali atrás da paróquia, né? Então tinha muita gente ali assistindo e foi uma coisa assim linda, 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 maravilhosa. E além de tudo, tem também o Coletivo da Lua. E esse Coletivo da Lua é uma iniciativa do Vanderlei Dias, compondo vários artistas, né? A Giovana, que canta maravilhosamente bem. Então, eu acho que essa moça que eu vi cantando num evento que teve na Praça da Prefeitura, e eu fiquei, assim, encantada. Encantada. Ela canta muito bem, a Giovana. Então, e eu acho que essa ideia de promover, de abrir espaço, de dar voz, de dar visibilidade a esses grandes talentos, né? Nós temos, como a gente colocou aqui, algumas pessoas já muito conhecidas, mas temos também ainda alguns artistas anônimos que precisam desse espaço. Então, isso é fantástico. Eu acho que a tendência, eu tenho certeza, na verdade, que a tendência da A Capela é crescer muito, muito, muito e fazer um trabalho extraordinário na nossa cidade. Um outro também que está fazendo parte com a gente é o Duda. O Duda também está com Costa. a gente. Isso me traz uma alegria muito grande, né? De ver esse pessoal comprando. Pessoas que estão acreditando no trabalho que está começando. Camisa, né? Só gente boa no pedaço. Com certeza. Nós não estamos fracos, não. Muito bom, né? É o Duda, é o Vanderlei Dias, é o Matheus, é o Daniel, é o Virtus. Você conhece o Virtus? Pois é, né? O menino Virtus jovem. O Virtus começou novinho, ele... Né, tá aí despontando também. O Virtus, ele já tem 3 músicas gravadas já nas plataformas, né? Produtor musical, só tem 19 anos, já é produtor musical, professor de violão, guitarra, teclado, baixo, bateria agora ele não tá dando aula mais não, mas professor de inglês, compositor, né? Então, até o Virtus está com a gente, Xê, você viu só? Coisa boa. E a expectativa é que mais pessoas, mais artistas cheguem a nós, se associem à Capela. Porque eu acho também que a gente sempre fala que a Capela está à disposição, mas eu queria aproveitar aqui e falar para você, artista, de qual segmento qualquer que você atue, quer seja nas artes, no canto. Nós temos artistas da culinária. Eu preciso defender aqui as minhas amigas e os meus amigos, grandes cozinheiros. E quando eu falo de grandes, gente, eu não estou dizendo daquelas pessoas que já têm um nome falado e mencionado, não, estou dizendo de grandes, assim, de pessoas que têm tantos talentos, né? E que às vezes estão lá escondidos. Então, o que precisa também? Que essas pessoas, que todos que são artistas, que têm um talento, que
pinta um quadro maravilhoso, que faz um bordado. Mulherada, é a nossa oportunidade. Então, eu queria fazer um apelo para você também, artista, procure a capela, né? Porque o espaço está aberto para vocês e a gente quer fazer um grande trabalho. Maravilha. E aqui, será que o Gustavo não quer participar com a gente também? Fica o convite para ele. Pois é. Quem sabe o Gustavo quer participar? Ele é guitarrista, né? O Gustavo é guitarrista, Uhum, mas assim, extremamente, como todo mundo, né? Cheio de uhum. compromissos. E ele dedica muito do talento dele à igreja. Ele toca na igreja e Qual a ele igreja que ele toca, a gente? 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. A 8ª Presbiteriana é aquela igreja ali de frente... De frente do Minas Shopping. Minas Shopping. A gente fala Igreja da sei. Cruz, tem uma cruz tem grande. uma cruz lá, sei qual É. que é essa aí. Ele toca na igreja, né? E também representa aqui na cidade um luthier que fabrica violões. Uhum. E ele sempre, quem for lá no Quem que é o luthier? Anderson Costa. Ah, o Anderson. Ah, o Anderson é o nosso luthier. Ele Pois que... é. Eu não sabia, ele representa o Anderson? Ele mostra os violões dele. Se vocês entrarem no Instagram do Boa. Gustavo Serafim, vocês Uhum. vão ver lá todas ele grava, né? Ele faz os arranjos das músicas. Tá, e por que eu ainda não chamei o Anderson para fazer parte da capela? O Anderson também, né? O Anderson é um Parece- joia demais. é. Ele agora tá com um bebezinho Tá com o novinho. bebê, exatamente. É esse mesmo. Acho que não Aí- tem nem um ano ainda o bebê dele, né? Não, parece que é um bebezinho de poucos meses. E aí o Gustavo também ajuda, né, na promoção dos Uhum. violões, e é apaixonado pela música, e Deus tem abençoado muito. Eu acho assim que é muito importante também, eu não sei se cabe falar aqui, que a gente precisa colocar o nosso talento, qualquer que seja, a serviço. As pessoas fazem para o próprio prazer, a serviço do outro, serviço do próximo e a serviço de Deus. Sim. Quando eu falo do serviço de Deus, não é também só, não é porque vai tocar na igreja, porque vai. Não, gente, você pode fazer muitas coisas para Deus, para o próximo. Quando você faz para o próximo, você está Uhum. agradando também a Deus. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. E os meninos, eles têm feito muito isso, colocam o talento deles a serviço de Deus, a serviço do próximo. Eu vou contar mais uma historinha, se me permite, não tem a ver com a música, mas tem a ver com a fala, com a comunicação. Uma vez também eu contei do médico, né, que a mulher foi na porta da rádio para ver. Eu gosto de fazer a comunicação no rádio, eu sei que tem muitas pessoas ouvindo, mas eu gosto de falar como se fosse uma pessoa, se eu falo para você e não para a massa. A massa está ouvindo, mas eu gosto de falar com você. E eu lembro que numa desses programas eu falei, olha, eu imagino que você está aí agora sozinha, né? Os filhos não estão em casa, o marido não está em casa, você está aí agora de repente solitária. Eu fui descrevendo uma cena e falando para a pessoa entregar as tristezas dela para quem pode ajudar, enfim. E aí, numa dessas vezes que eu trouxe o Antônio Roberto, ainda existia a padaria Santos, onde hoje é a unidade da Marina, Coisas da Roça, ali era a padaria Santos, e eles ofereceram, tinha aquela parte do estacionamento, nós fizemos ali. O Antônio Roberto veio dar uma palestra e uma mulher se aproximou de mim e falou: lembra aquele dia que você falou isso, 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 isso? Eu era aquela mulher. Aquilo foi Olha, para mim. olha. Quer dizer, eu não conhecia, eu não sabia. Eu Uhum. comecei a falar simplesmente, né? E aquilo veio para ela. Então, eu acho que é isso. Nós precisamos de pensar que, de alguma forma, a gente ajuda o outro com o nosso dom. E às vezes, mas Gê, eu não sei cantar, eu não sei falar. Todo mundo sabe, né, gente? Mas eu não sei falar, mas você pode ouvir, Uhum. né? Então, assim, eu acho que Tem muita gente precisando de uma escutatória, né? Nossa, tem demais. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Ser mais humano, ser mais ser humano. O ser humano está precisando Isso. realmente aflorar mais em Sim. nós, né? Então, eu acho muito bacana isso. E o fato da gente ter esse espaço, o microfone, a câmera, o público, quer seja cantando, falando, representando, também nos dá essa possibilidade de levar alento e alegria, conforto para outros. Então, eu acho que isso é extraordinário. Sim, com certeza. E aproveitando que você falou sobre isso, a música ela é terapêutica.
Sim. Tanto é que existe um curso de bacharelado em musicoterapia em algumas universidades, dentre elas a Faculdade Este, com a Faculdade Luterana em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde eu estudei e fiz o mestrado lá. A musicoterapia, ela cura, ela transforma as pessoas. Com certeza. A música em si já é um grande milagre, já é uma grande bênção, mas tem também esse segmento da musicoterapia. E a palavra terapia é uma palavra que vem do grego, teorapeia, que significa servir a Deus, que a palavra tel é Deus, teorapeia, então servir a Deus. Então todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, não só para o nosso bem-estar, mas para o outro, estamos servindo a Deus. Se você pegar no dicionário, terapia vai falar que é cura, e está certo. A palavra no grego, dependendo da conjugação verbal, terapeia, vai servir como cura, ou então conservo ou servir a Deus. Então, ou seja, a música, ela deve ser usada, sim, para servir o próximo, e quando nós servimos o próximo, nós servimos a Deus. Com certeza, né? Com certeza. Agê, muito obrigado, foi bom demais esse podcast, foi enriquecedor, tenho certeza que o pessoal está gostando muito, mas nós já vamos encerrar, e lembrando que nós dois vamos estar dirigindo esse podcast, né, durante todo esse tempo aqui com os nossos colegas da Acapela, e também outros que não fazem parte da capela, depois nós vamos estar convidando também. Inicialmente, vamos fazer com toda a diretoria, que inclusive a AG faz parte, ela é conselheira da capela, faz parte do conselho da capela, e depois nós vamos também entrevistar os demais associados que não são da diretoria, mas são associados da capela. Depois vamos também entrevistar outros artistas, outros escritores, que ainda não fazem parte da capela, mas quem sabe vão fazer. Né? E também artistas de fora. Eu estava lembrando aqui de um podcast que eu fiz um tempo atrás, mais ou menos 2 anos atrás, com Blanche Van Gogh, que é o autor e escritor também, Esperando na Janela. Ele lançou o livro Esperando na Janela, que primeiro ele fez a música, né? Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. Então, quem sabe de repente um dia a gente faz também aqui um podcast com o Blanche, que eu já falei para ele da capela, ele ficou super empolgado, mas quem sabe um dia que ele estiver por aqui, a gente podia fazer isso, hein? Ele já falou comigo, o dia que eu estiver aí em Belo Horizonte, eu quero visitar Pedro Leopoldo, eu quero ir lá conhecer a cidade, e de repente a gente aproveita e faz um podcast também com o Blanche. Mas vai ser muito bom, e fica ligado com a gente, que nós vamos estar aqui toda semana para te trazer novidades e coisas boas. Gê, muito obrigado, grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar, né, um pouco de mim, porque esse lado que a gente sempre entrevista, e ser entrevistada é uma coisa interessante também, e dizer também da minha alegria em poder fazer parte, ser convidado para fazer parte desse projeto também, desse podcast. É uma alegria, é uma honra, e eu espero realmente contar com a audiência e com a participação de todos vocês. Obrigada a você pelo convite, e vamos tocando por aí, né? Vozes da Capela. Da Capela. Grande abraço.